Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Calado, eu sou fundador do Psicologia e Coaching, sou coach, sou psicólogo e antes de mais nada queria agradecer aí a oportunidade para o Diogo Hudson por estar participando aí da Olimpíada de Heróis. Eu fiz a formação do Diogo Hudson, sou da primeira turma de São Paulo e é uma honra poder estar participando aqui dessa Olimpíada de Heróis. E falando aí já um pouquinho sobre os heróis, eu acho interessante a gente pensar que, na verdade, todos nós podemos ser heróis e entender que, na verdade, os heróis, as pessoas que a gente entende que são heróis, são pessoas que têm método, são pessoas que sabem o caminho para chegar em algum lugar. E isso tem tudo a ver aí com essa Olimpíada, né? Então, a Olimpíada a gente pode pensar aí que são atletas, né? Que na vida são atletas e atletas são pessoas comuns. A questão é como que essas pessoas se destacam, como que essas pessoas chegam lá, o que aconteceu com elas, qual é a história de vida, o que aconteceu para que realmente elas pudessem chegar lá. E hoje, com a informação tão aberta, qualquer pessoa pode chegar realmente até onde ela quiser. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre administrar e sobre empreender. Todos nós, na nossa vida, nós administramos a nossa vida e nós empreendemos a nossa vida. Tudo isso faz parte. A gente pode entender que a nossa vida, que a sua vida é como uma empresa. Você tem clientes, você tem fornecedores, você precisa sim trabalhar o seu marketing pessoal. E a questão é que todo mundo tem as mesmas demandas aí perante o mundo, ou quase as mesmas demandas. Então todo mundo precisa de carinho, todo mundo quer ser reconhecido, seja um reconhecimento pessoal, seja um reconhecimento financeiro, todo mundo precisa ter persistência para ir adiante. Todo mundo precisa evitar a procrastinação, todo mundo precisa ter um método para realmente poder executar o seu trabalho, ir adiante, se superar. E a vitória só vai existir se você realmente souber caminhar, souber jogar esse jogo da vida, mas também se você tiver metas. Como que você vai saber se você chegou lá, se você não sabe aonde é lá? Né? Então você precisa realmente ter as suas metas de forma clara para que você possa chegar lá, para que você possa mensurar, é preciso você ter prazos, enfim, é preciso que você tenha um método, uma forma de olhar para você mesmo, né? Isso tem até a ver com um pouco de quântica, né? Então o que a gente olha realmente acontece, a gente precisa olhar para nós e entender realmente todas essas vertentes que podem ter na vida de cada um de nós. Para vocês entenderem um pouquinho como que eu cheguei em tudo isso, como que eu montei essa história toda de administrar, de empreender, né? Entender que o que é empreender, né? Porque muita gente pensa nessa palavra e não entende direito o que é empreender. E o termo empreender vem sempre de buscar uma mudança, sempre de buscar algo novo que possa agregar. Esse termo é um termo usado muito para empresas, muito para pessoas que abrem um negócio, que estão sempre inovando o seu negócio. E a nossa vida é uma vida que exige empreendedorismo, exige que você alcance determinados pontos, que você chegue em determinados pontos, que você possa mudar, que você possa sempre agregando a sua vida. Isso faz parte da vida de todo mundo. Então, para vocês entenderem, eu vou contar um pouquinho da minha história. Como que eu comecei essa administração, como que eu comecei tudo isso, né? Eu comecei essa questão de administração, de empreendedorismo muito jovem. Eu era pequeno e eu colhia frutas que tinha no quintal da minha casa e eu saía vendendo para os vizinhos. Então os vizinhos viam aquele garoto com uma caixa de papelão, com uma sacola, dava para perceber que não era algo de supermercado, algo preparado para aquilo, dava para perceber que era uma criança que tinha pego de alguma árvore e tinha levado aquelas frutas. E eu percebi que, assim como eu tinha um vizinho que vendia uns geladinhos e ganhava o dinheiro deles, quando eu queria algum dinheiro eu pegava as frutas do meu quintal e saía batendo de porta em porta tentando vender aquelas frutas, que cá para nós não eram nem doces, nem eram tão saborosas. Mas as pessoas gostavam porque achavam graça daquele garoto ali que já estava empreendendo de alguma forma, que estava sendo criativo para poder ter algum dinheiro.
Depois disso, conforme o tempo foi passando, a minha rua asfaltou e aí as crianças brincavam de carrinho de rolemã. E eu tive, na minha infância, eu fiquei próximo do meu pai e meu pai mexia muito com madeira. Isso me trouxe uma habilidade, eu aprendi a mexer com madeira. E aí eu comecei a fazer carrinhos de rolemã e comecei a vender também carrinho de rolemã para as pessoas que iam na rua e se interessavam em ter um carrinho de rolemã. Foi um segundo movimento. Enfim, logo no começo da minha carreira profissional, em torno de 20 anos, eu entrei como trainee em uma empresa, fui técnico, fui gerente comercial, acabei comprando essa empresa e eu achava que tendo uma empresa eu resolveria a minha vida. Eu achava que seria fácil tendo uma empresa sendo um empresário. Mas aí eu acabei quebrando a empresa, fechei a empresa e fui buscar emprego. E aí eu fui passando de emprego em emprego, cheguei a trabalhar em 2 grandes multinacionais, fui gerente de negócios, fui gerente de produto, e quando parecia que tudo estava resolvido, quando parecia que eu estava realizado, eu me dei conta de que eu precisava achar uma outra forma de ganhar dinheiro, que aquilo ali não me satisfazia. Eu resolvi que eu precisava buscar um propósito. E então eu mudei um pouco o meu estilo de vida, voltei a estudar, fui fazer psicologia, me formei de novo e hoje estou aqui no consultório e tudo está acontecendo, independente de crise ou não, as coisas vão bem, eu consigo atender os meus clientes conseguem ter resultados e conseguem se tornar pessoas melhores, empreendedores melhores, tanto através do coach como através da psicologia. E assim eu construí esse conteúdo para poder falar de administração e de empreendedorismo. Né? E voltando a falar aí de administração e de empreendedorismo, tudo isso está baseado, né? Toda a nossa vida, vocês podem entender que a nossa vida está baseada em 3 partes. Né? Então, se você puder pensar que você precisa ter um planejamento da sua vida, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa planejar para isso, você precisa saber quando você quer chegar em tal lugar, talvez você queira entender, né, da sua parte profissional, onde você quer estar daqui a algum tempo, então você precisa se planejar, você precisa se preparar para isso, você precisa saber aonde você quer chegar na questão financeira, né? Então as pessoas questionam muito a respeito, o que é a questão financeira, o que é o ideal da questão financeira, eu vou viver em função do dinheiro, não vou viver em função do dinheiro, enfim. É que a gente pode pensar de novo na questão do herói, né? Então, as pessoas hoje que sabem jogar esse jogo que a gente vive na nossa sociedade, que a gente pode chamar e entender que são heróis, são pessoas que conseguem trabalhar de uma forma mais produtiva e ter uma maior rentabilidade. São pessoas que conseguem trabalhar e com menos esforço produzir mais, com menos esforço ganhar mais dinheiro. Né? Então tudo isso precisa ser planejado, precisa ter um método para que realmente você enxergue o que você quer ter financeiramente, que você enxergue qual a temperança que você precisa. Né? A temperança é uma palavra muito interessante. As pessoas perguntam para mim, né, qual é o ponto ideal da questão financeira. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou nota 10, eu não tenho dívidas. E aí eu pergunto, quanto tempo você pode parar de trabalhar com a renda que você tem, com o dinheiro que você tem guardado hoje? Quanto tempo você pode ficar sem trabalhar, sem fazer nada? Por quanto tempo você sobrevive? Isso é a temperança. Então você precisa realmente planejar tudo o que você quer, você precisa planejar a sua vida familiar, você precisa planejar a sua vida emocional, você precisa planejar os cuidados que você vai ter com você, os cuidados que você tem com você. Né? Então essa é a grande primeira parte aí do que a gente precisa realmente estar sempre administrando. Né? O planejamento precisa ser a sua bússola. Se você imaginar que você se planeja para alguma coisa, você tem uma bússola apontada na direção do que você quer. Né? É muito válido pensar que a gente não deve olhar muito para os outros e ficar se comparando ou ficar competindo com os outros. Mas se você tiver a sua bússola e souber a direção que você precisa caminhar, a direção
em relação ao seu sonho, você pode continuar caminhando em direção ao seu sonho, mesmo que sejam em pequenos passos. Tem uma frase que o pessoal usa em esportes de aventura que diz que mais vale a direção do que a velocidade que você anda. De repente você está andando muito rápido e você está indo na direção oposta aos seus sonhos. Então, para que isso não aconteça, você precisa ter a clareza dos seus sonhos inicialmente, para você poder planejar essa trajetória. Né? Então, esse é um ponto assim que é fundamental você ter esse planejamento, essa visão. E aí, para você planejar, você precisa pensar em quais são os pré-requisitos de um planejamento. Né? O que é a sua vida? Né? O que você faz pelo mundo? Qual é o trabalho que você presta para esse mundo? Está de acordo com o que você deseja? Né? Às vezes as pessoas vivem e não percebem que a gente tem clientes e que a gente tem fornecedores o tempo todo. Né? Então a gente tem fornecedores a partir do momento que a gente vai numa padaria e compra um pãozinho, o padeiro, a padaria é nosso fornecedor. Quando a gente vai no supermercado, o supermercado é nosso fornecedor. Um serviço que um guarda de rua presta para a gente é um fornecedor, um serviço público que a gente recebe, enfim. Né? E que você tem os seus clientes também, né? Que são as pessoas que recorrem a você. O seu principal cliente talvez seja o seu chefe. Né? Se você, dependendo do emprego que você tem os seus clientes internos dentro da empresa, você tem os seus clientes dentro da sua família, você tem os seus clientes no seu bairro. Né? Então, quando você estabelece uma boa comunicação com os seus vizinhos, você está atendendo os seus clientes como clientes para que você possa ser servido também, que possa ter a cordialidade aí nas duas direções. Né? E é interessante você pensar que em tudo isso envolve sim algumas questões que são como as financeiras. Né? Então a gente precisa pensar que tudo tem um preço, que nós, como uma empresa, nós somos um produto também. Qual o preço do produto que nós somos? Está baseado no nosso trabalho normalmente, né? Então é um preço, não estou falando de valor, estou falando de preço mesmo. Quando a gente presta um serviço, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente está vendendo o nosso tempo. Né? O nosso tempo de vida a gente converte em dinheiro quando a gente vende para uma empresa. E é o produto pessoal que você está vendendo, é a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de execução que está sendo colocada à venda. Né? Ou talvez você tenha algum produto, enfim. Né? E aí você precisa entender, porque às vezes você tem um excelente produto, você tem um excelente serviço que você pode prestar para esse mundo e você não está, talvez, qualificando o seu produto da forma adequada. Como que você pode se tornar um produto melhor? Você pode se qualificar, você já está qualificado o suficiente e não está usando o seu conhecimento, então vale a pena você olhar para você mesmo, entender o produto que você é e a capacidade desse produto se tornar cada vez melhor. Isso é uma exigência do mercado, isso é uma exigência da nossa sociedade, que a gente esteja sempre melhorando, que a gente esteja melhor a cada dia. Né? E pensar na questão do como vender esse produto, né? Como que você se promove, como que você se coloca no mercado. Né? Será que tem alguma empresa que pode pagar melhor e que será melhor para você trabalhar em outro lugar? Até onde você está satisfeito no seu trabalho? Né? Né? Então tem uma pergunta interessante para fazer para você. Se realmente você está satisfeito no seu trabalho, como que você está se vendendo para esse trabalho? Né? Se é uma coisa forçada, se é uma coisa satisfatória. E talvez para você pensar nisso, eu convido você a pensar, se você ganhasse na loteria hoje, amanhã você continuaria fazendo exatamente o que você faz? Se sua resposta for sim, é porque você está muito bem estruturado na sua parte profissional. Viva, parabéns. Agora, se você responde, eu nunca mais faria o que eu faço, você precisa rever realmente um ponto do que você está fazendo para você mesmo, ok? Então, tudo isso você precisa visualizar para você poder realmente se programar, se planejar. O planejamento ele precisa partir de uma base de dados.
né? Então, se você se planeja para emagrecer, você precisa partir de uma base de dados do que você come, do que você faz de exercício. Se você tiver essa base de dados e começar a controlar as quantidades que você come, provavelmente você vai emagrecer, né? O que um coach de emagrecimento faz? Ajuda a pessoa a visualizar o que ela come, visualizar o exercício e ajuda de uma forma bem comportamental ela visualizar, ela controlar o que ela faz com ela mesma, para que ela possa ajustar, para que ela possa se planejar para comer cada vez menos, né? Então talvez uma pessoa que seja um viciado em cigarro, se ele resolver parar de uma hora para outra, seja complicado, mas se ele se planejar para ao invés de fumar um maço por dia, ele fumar 5 cigarros a menos no dia seguinte, ou 2 cigarros a menos no dia seguinte, assim consecutivamente, vai chegar um dia que ele vai estar fumando 2 cigarros, e aí talvez o dia que ele estiver fumando 2 cigarros ele passe para 1 cigarro, talvez ele passe a fumar 1 cigarro por semana e talvez esse seja um caminho para ele se desligar disso, né? É aquela coisa que é simples, mas não é fácil, mas ela se torna simples a partir do momento que você se debruça sobre a questão, a partir do momento que você organiza essa questão. Então essa questão do planejamento da vida pessoal, ela é fundamental. Isso tem tudo a ver com coach, isso tem tudo a ver aí com essa Olimpíada aí dos heróis, né? Que realmente todo mundo tem um herói dentro de você e todo mundo tem condição de ser um herói, mas de ser um herói para você mesmo, baseado nas suas conquistas. Deixa eu ver aqui. Opa, fechou aqui a janela do que eu estava usando. Mas vamos lá. Bom, o segundo ponto é uma disciplina de execução. A gente precisa ter uma disciplina para que a gente possa estar realmente cumprindo o trabalho que a gente se dispõe a fazer. O que você se dispõe a fazer? Qual a sua meta pessoal? Né? Então, se você tem uma meta pessoal de juntar o seu $1 milhão em 2 anos, talvez você precise juntar o seu primeiro dólar amanhã no seu projeto. Qual o caminho que você vai percorrer e qual a disciplina necessária? O que você precisa fazer, né? Pensando um pouco aí nessa questão da execução do trabalho. Se você tem uma meta para fazer em 2 anos e você começa a fracionar essa meta e você começa a entender onde você precisa estar em 20 meses, onde você precisa estar em 18 meses, onde você precisa estar em 15 meses, onde você precisa estar em 1 ano, onde você precisa estar em 6 meses, qual o caminho para você chegar nesse montante, você precisa entender e ir fracionando isso até você chegar ao que você precisa produzir por dia, o que você precisa fazer todos os dias para que você alcance o seu objetivo no final desse período. Por que isso é muito importante? Porque isso é uma regra do jogo da vida, né? Você precisa fracionar os seus objetivos e fazer um pouco a cada dia, né? Tem uma frase que diz que ninguém tropeça em montanha. Então a gente não tropeça naqueles objetivos enormes, a gente tropeça nas coisas pequenas que precisam ser feitas todos os dias. Então a ideia é que quando você estipula a meta, quando você se planeja e você consegue enxergar aonde você quer chegar, você pode fracionar o seu objetivo para poder dar um passo a cada dia e saber se todo dia você conseguiu dar o número de passos que você precisava, o número de passos que você se comprometeu de fração daquela meta maior. E assim você vai conseguir chegar aos resultados. Então, trazendo para a metáfora aí da montanha, se você vai fazer uma subida em uma montanha, você vai tropeçar no galho, você vai escorregar na lama, talvez você tenha que passar por um obstáculo, passar por baixo de alguns galhos, talvez você tenha que passar por cima de outros galhos, e todos esses são desafios superáveis. Você tem condição de estar se superando e ultrapassando esses desafios que são como galhos, que são como pedras, que são os desafios do dia a dia. Mas talvez se eu falar para você ganhar $1 milhão de hoje para amanhã, a coisa pareça realmente impossível, a não ser que você tenha um método muito eficaz para isso. Tá? Então a ideia é que você possa fracionar suas metas de longo prazo para curto prazo, talvez
para o dia, para você entender o que você precisa fazer todo dia, e talvez você fracione até nas suas horas do dia para você entender o que você precisa estar fazendo hora a hora e entender se você está ganhando ou se você está perdendo o jogo da vida com você mesmo. Então, essa é a grande sacada, é que o jogo da vida é uma competição com você mesmo, com mais ninguém. Então a ideia é que você possa olhar para você e entender aonde você quer chegar e caminhar em direção ao seu sonho, sem procrastinação, com garra, com energia em cima do que realmente você quer e ter a certeza que você está caminhando em direção ao seu sonho. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença na vida de quem realmente sabe para onde está caminhando. Né? E a ideia também, para poder fechar aí esse tripé, para poder fechar essa ideia de administrar e empreender, é que a gente precisa trabalhar realmente em alta performance para nós mesmos. Né? Então, às vezes, a gente vai trabalhar em alta performance para uma empresa que a gente trabalha, que a gente vende o nosso serviço, a gente trabalha em alta performance para alguém que pede alguma coisa para a gente, e às vezes a gente esquece de trabalhar em alta performance para a gente. E para falar de alta performance, é interessante a gente pensar na agenda. Você usa bem a sua agenda? Como que você distribui as suas tarefas? Você consegue realmente distribuir as suas tarefas de forma inteligente para que você possa aproveitar o seu tempo? Né? Então o tempo, ele é o bem mais precioso que todos nós temos no mundo. O tempo é algo que a gente não consegue comprar, ou a gente até se engana que pode comprar. Então, se a gente pensar em indústria farmacêutica, a gente compra um remédio comprando tempo ou uma certa qualidade de vida. Né? Então, você pode prolongar a vida de alguém tomando um remédio. Então, seria uma forma de comprar tempo. Mas o tempo em si não se compra, não é comercializável. Então, para entender essa ideia, eu convido vocês a pensar em qual é a maior empresa do mundo. Né? Lógico, para cada um a maior empresa do mundo vai ser você mesmo, mas a maior empresa do mundo hoje é o Google. E o Google não vende nada palpável. Às vezes a gente pensa que precisa ser como uma caneta, alguma coisa para a gente vender, que precisa... E não é. O que o Google vende? O Google vende informação. Né? E o que é informação? É uma conversão de tempo. É uma forma que a gente usa para poder otimizar o nosso tempo. Quando você busca uma informação no Google e você consegue executar alguma tarefa, provavelmente sem essa informação, você demoraria muito mais. Então, a informação é sim uma conversão de tempo. E para a gente entender como trabalhar a informação no nosso tempo, para a gente se tornar realmente muito produtivo, a gente precisa entender como a gente pode fazer mais em menos tempo. Como que a gente pode produzir cada vez mais, ganhar mais dinheiro cada vez mais com menos esforço. Ou seja, trabalhando com qualidade. Para ilustrar isso, eu vou lembrar para vocês do para que o computador foi criado. Inicialmente, o computador foi criado para que o homem pudesse trabalhar menos. Então imagina uma folha de pagamento de uma empresa, muitas vezes era necessário que fossem feitos 10 dias antes, para que fizessem todas as contas certinhos de cada funcionário, para cada funcionário receber o seu lerite ali certinho. Com o uso dos sistemas, com o uso do computador, em 5 minutos faz aquela folha de pagamento que para ser feita na mão demoraria 10 ou mais de 10 dias para ser feito. E aí o que aconteceu? O homem, ao invés de usar esses 10 dias como tempo livre e usar o computador para fazer a folha de pagamento, muito mais trabalho passou a ser feito com o computador. Então perceba que para você poder ter mais tempo livre, para você poder ter o tempo útil aplicado com eficiência, você precisa ter precisão, você precisa organizar o seu tempo. Se você pensar que
quase todas as tarefas podem ser executadas em torno de meia hora e você organizar a sua agenda de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não sei aí qual o seu trabalho, qual a sua ocupação, e você se policiar para resolver aquelas questões naquele período de tempo, lógico, dependendo de onde você mora, você tem trânsito, você precisa visitar um cliente, então você já programa que talvez meia hora seja só uma viagem para você ir até o cliente. Mas enfim, você entender que se você pegar tudo que você tiver que fazer com o telefone e fizer uma vez usando o telefone tudo que você precisa, ou se você precisa visitar os seus clientes, você organizar os seus clientes por CEP, você fazer um roteiro que você economize tempo e gasolina, você está trabalhando de forma eficiente. Então, estou usando exemplos aqui bem simples, exemplos bem práticos. Né? Então, uma coisa que você pode pensar também na eficiência do trabalho é que quando você está fazendo alguma coisa no computador, por exemplo, talvez você possa pensar que não te atrapalhe o WhatsApp pulsando, o Messenger, talvez o Facebook, o Skype. Tudo isso pode te atrapalhar, pode tirar a sua atenção do que você está fazendo. Então você precisa se organizar para poder fazer as coisas focado, poder ter foco em cada coisa que você vai fazer. Então, se você definiu aquela meia hora para resolver uma questão com o fornecedor, se você resolveu alguma coisa para fazer com seus clientes e tudo mais, você usar aquele tempo para isso, né? Pensando que o principal cliente da sua vida é você mesmo, você precisa entender que hora que você vai colocar o cuidado físico, que hora que você vai colocar para você o seu cuidado com a sua questão financeira, que hora que você vai cuidar da sua questão familiar, que hora que você vai cuidar do seu emocional, que hora que você vai se reservar para o seu lazer, que hora que você vai se reservar para a sua saúde, para o seu exercício. Às vezes o exercício pode ser uma questão física, né, de uma necessidade física de saúde e não só uma questão de lazer. Às vezes você pode conciliar o lazer com uma atividade física, mas que hora que você faz isso? Você se programa para isso? Você realmente trabalha em alta performance para você mesmo? Né? Então essa é uma pergunta que é muito importante. E fica aqui um pouco dessa dica para você olhar para a sua agenda e entender qual é o tempo que você tem para você. Talvez você tenha uma agenda durante a semana, quando você está trabalhando para alguma empresa, e aí quando chega o fim de semana você negligencia uma agenda para você mesmo. Talvez você negligencie programas de lazer. Né? Então é um pouco esse papo que as pessoas falam assim, eu tiro o meu fim de semana para dormir. Eu pergunto, o que você está fazendo com a sua vida? Né? Você está realmente caminhando na direção de ser o seu próprio herói? Você está caminhando na direção de satisfazer os seus próprios anseios? Aonde você quer chegar? Eu entendo que pode ser muito prazeroso você dormir. Eu entendo que é importante até você ter boas noites de sono para você produzir. Né? Agora, se o tempo que você tem disponível para o seu lazer, para cuidar da sua família, para cuidar das suas amizades e tudo mais, você dorme, você está vivendo só em função do seu trabalho. E isso não é ter uma alta performance profissional para você mesmo. Isso não vai levar você a ser um herói para você mesmo. Talvez você se torne um herói dentro do seu trabalho. Talvez você seja um herói da sua vida profissional. Mas a vida não é só isso. Isso tem tudo a ver aí com a questão do herói. O herói que deve existir é o herói interno. É você mesmo deve ser o seu herói. E você precisa entender que só você se conectando e trabalhando para você, se planejando, tendo disciplina de execução, né? Então, quando você se planeja, você define as metas, você tem clareza de por onde você quer caminhar, você tem clareza de quais são as ameaças, de quais são as oportunidades que você tem, você entende o produto que você é, você entende a praça que você oferece o seu produto, né?
Você estabelece aí uma performance de execução de trabalho pensando no que você precisa realmente fazer a cada dia para que você possa chegar nos seus sonhos, para que você possa alcançar as suas metas, e você precisa ter realmente um trabalho em alta performance para você se satisfazer. Não ache que o trabalho em alta performance é para os outros. Você é a pessoa que vai colher os frutos da alta performance. Tem uma coisa interessante para falar de alta performance, que a maioria das pessoas que chega longe, que chega lá, vamos dizer assim, elas chegam lá pelo trabalho que elas fazem sozinhas, não pelo trabalho que elas fazem acompanhadas. Elas chegam lá porque elas têm persistência, porque elas têm a tal da resiliência, né? Falando aí que a gente precisa ter uma resiliência social. Quantas vezes aí a gente não decide fazer alguma coisa e as pessoas ao redor ficam, você é maluco, você não vai conseguir, não é muito arriscado, não é perigoso. E a gente precisa entender que tudo na vida tem riscos, mas que a gente precisa saber calcular os riscos, e a gente precisa entender exatamente o ponto que está o nosso sonho em relação aos riscos. Quais são as medidas que a gente pode tomar para poder minimizar os riscos que a gente sofre o tempo todo, né? Então, quando a gente atravessa uma rua, a gente tem o risco de ser atropelado. A gente olha para um lado, olha para o outro lado da rua e atravessa. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e é atropelado. Isso pode acontecer, as fatalidades podem acontecer. Porém, se você souber olhar direito para um lado, souber olhar direito para o outro, entender a direção que você está caminhando, a direção de onde você precisa chegar, você vai chegar lá, ok? Então, isso daí é a ideia realmente aí desse produto aí, de tudo isso que eu falei, né? Desse tripé de sustentação, revisando mais uma vez, de planejamento, de execução de trabalho e de alta performance, né? Tudo isso aí tem a ver com um treinamento que eu vou estar vendendo aí na internet aí, né, nesse segundo semestre, que chama Administrar e Empreender, e eu trouxe aí um pouquinho disso para fazer essa referência aí ao ponto aí dos heróis aí que todos nós somos, né? Então, quer dizer, existem receitas aí para a gente empreender na nossa vida pessoal, e se você se interessar por isso, procura, se inscreve aí no meu link, se inscreve no meu canal que você vai estar podendo receber aí mais informações, você vai estar podendo recebendo novidades a respeito de tudo isso. E mais uma vez eu deixo o agradecimento aí para o Diogo Hudson, para toda a equipe do Diogo Hudson que abriu esse espaço aí para fazer essa apresentação, para poder contar um pouquinho aí do meu trabalho. E dizer também que é uma honra poder estar participando aí dessa Olimpíada e que sempre que possível estarei participando com todos vocês e fazendo parte aí desse seleto grupo aí de coaches que tornam esse mundo melhor, os coaches que realmente é algo que o mundo precisa, né? Nós coaches, nós acabamos trabalhando como geradores de riqueza, seja emocional ou seja financeira, e é muito importante que realmente esse trabalho continue, esse trabalho cresça. É um mercado que vem crescendo a cada dia. Esse momento que as pessoas entendem como um momento de crise é um momento propício, é o ambiente ideal realmente para deslanchar, né? O ambiente ideal para poder trabalhar. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, puxa vida, a minha equipe não está engajada. Eu falo, excelente, esse é o público que a gente precisa trabalhar, engajamento. É aí que a gente vai conseguir trabalhar as ferramentas de engajamento. Se for uma equipe que já está engajada, a gente não vai conseguir trabalhar tudo isso. Então esse momento aí que está acontecendo no mercado, ele vem realmente para dar uma chacoalhada em tudo isso, para chamar as pessoas não só para administrarem os seus negócios de uma forma melhor, mas administrar a vida em si como um negócio, entender sim que a gente não pode deixar as rédeas soltas, que a gente precisa entender realmente como é o jogo da vida, o como a gente pode caminhar nessa vida na direção do sucesso, na direção das conquistas, caminhar aí de primeira classe,
Então eu queria fechar um pouquinho aqui essa palestra, essa gravação, convidando todo mundo a ter garra em perseguir os seus sonhos. É muito importante que a gente possa ter sonhos, que a gente percorra os sonhos e não deixe realmente, não se contente com pouco. Todos nós temos a condição de ir adiante, de crescer, e basta que a gente se vista de métodos, que a gente tenha certeza da direção que a gente está caminhando, da gente dar o nosso melhor, ok? A gente precisa entender que a gente recebe o que a gente faz por merecer, que a gente precisa fazer cada vez mais para a gente poder merecer cada vez mais, ok? Então é isso aí, um grande abraço, fico por aqui.